Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Amém. Não, 2 amém para muita boca. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Quem estava aqui ontem no Acampa Kids? Levanta a mão para me ver. Alguns estão aqui. Aleluia. O que aconteceu ontem aqui, meus amados, Igreja do Senhor, foi sobrenatural. É para os fortes, como diz o ditado. Ô, meninos fortes, viu? Essa nova geração é a geração. Iniciamos 7 horas da noite. A logística começou na sexta, né? Ali vocês atrás estão vendo ainda montado umas barraquinhas, né? Com o nome ali, ó, dos lanches que servimos. E ali atrás era o restaurante do Acampa Kids. Porque nós somos organizados e gostamos de excelência. Aleluia! Então ali tinha as mesinhas para as crianças. Aqui tudo cheio de barraca, colchonete. A logística começou na sexta, ontem, 7 horas da noite, começamos a receber as crianças. Os pais deixavam, elas vinham com a mochilinha, colchonete, as barracas, coisas mais lindas. E nós tínhamos criança aqui, ó, de eu não sei quantos anos tinha aqueles meninos, mas acho que uns tinham 2 anos, outros 3. Eu achei incrível, porque os pais enviaram. Eu digo, venham, casa do papai está aqui para receber todos. E a gente foi recebendo. E oramos com eles, tivemos momentos proféticos aqui, declarando palavras proféticas na vida deles, ministração e muita dinâmica. E ontem, a nossa última criança, ontem não, e hoje, a nossa última criança dormiu 5:30 da manhã. Amém? 5:30 da manhã. Ano passado, 1 hora da tarde estava todo mundo dormindo. Todos não, com exceção 2, que foi Caleb e Ícaro, que ficaram até ir para casa. Mas esse ano eu falei assim, sabe, esse ano eu vou deixar eles decidir o horário de dormir. Afinal, é uma vez no ano. Então, eu vou deixar eles à vontade. E o meu deixar à vontade, alguns dormiram 4, outros 5 e outros 5:30. E muitos poucos dormiram 3, 2:30. E aí, quando foi umas 5 da manhã, um falou assim, que dia tem um próximo? Eu disse, ano que vem. Eu digo, próximo, uma vez no ano. E aí outro falou assim, você pode depois do café da manhã fazer mais dinâmicas? Aí eu digo, não, depois do café vocês precisam ir para casa. Mas foi assim incrível, ver o brilho daquelas crianças é algo assim que o Senhor recompensa, como é bom. E eu sei que isso marca a vida deles. Ano passado aconteceu e eles ficaram o ano todo com expectativas para esse ano. E eu sei que não vai ser diferente para o próximo ano. Essa nova geração, nós cremos que esse fogo que eles estavam aqui é um fogo que vai permanecer até Jesus voltar e pregando o Evangelho e fazendo as boas novas. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor por todos os voluntários, valentes. Eita, Deus lindo. E Deus foi maravilhoso. Esse ano, meu esposo e o nosso irmão Fabiano permaneceram até entregar a última criança, junto com Euane e Joelma. Entregamos as últimas crianças aqui 8:40 da manhã. Então, a gente ficou até 8:40, fui para casa, tirei um cochilo bom, acordei, almocei. Estou aqui renovada. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é bom, só sendo Ele mesmo. Vamos para a palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. O tema da nossa mensagem de hoje é
o que está movendo a sua vida? Olha para essa pessoa que está bem aí próximo de você, olha assim, na bolota dos olhos, essa pessoa linda, maravilhosa, e faz essa pergunta para ela, mas não espera a resposta, faz só ela refletir. O que está movendo você? O que está movendo você? Nos dias de hoje, diante de tudo que está acontecendo, o que é que está movendo o teu coração? O que é que está movendo a tua vida, teus pensamentos? O que é que está acontecendo por dentro? E eu quero que o Senhor ministre ao seu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração essa palavra. Eu estava meditando nela há uns 3 dias atrás, junto com o meu filho David em casa, que está se recuperando ainda, né? Alguns aqui não sei se sabem, mas o meu filho fez uma cirurgia. Ele fez 4 cirurgias. Ele fez uma derrotação de fêmur, uma cirurgia no fêmur, no joelho, no pé. Então, ele colocou... eu disse que ele está metade homem de ferro. Eu digo, menino, tu já é gato. Aí tu colocou uns ferros aí, ficou mais gato ainda. Alguns ferros nas pernas, mas ele está excelentemente bem, se recuperando muito bem. Um menino muito forte, um menino guerreiro, que já passou por, ao todo, 15 cirurgias. E Deus faz o sobrenatural em todas elas. Todas essas cirurgias é para melhorar a qualidade de vida dele. E eu louvo a Deus por isso, amém? E eu estava meditando com essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, com ele. E eu falei, filho, lê essa palavra. E ele leu, eu falei, fala para mim o que Deus ministrou ao seu coração. E ele começou a falar. E Deus começou a ministrar também ao meu coração. E no dia seguinte eu falei, filho, eu vou compartilhar com a igreja essa palavra que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Aleluia. Então vamos ler capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 17. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de quê? De joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e lhe respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aleluia. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te.
Eu já fico aqui imaginando a cara de Pedro falando isso para Jesus, porque quando Jesus aqui nesse versículo 17 diz assim, olha, para o homem nada é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Aqui Jesus ele está falando exatamente que não é por mérito meu e seu que nós somos salvos. É exatamente pela graça, é exatamente pelo amor dele que nós estamos hoje aqui. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos, perfeitinhos, lindos. Não, é porque Ele nos ama. E aqui é por isso que Ele está dizendo, olha, para Deus todas as coisas é possível. Aqui Jesus está dizendo, eu vou morrer por vocês. Mesmo vocês não merecendo, eu vou fazer isso por vocês. Aí Pedro vem aqui, olha para Jesus, aí eu acho interessante, ele diz assim, olha só, eu não sei se alguém já fez isso, principalmente quando é repreendido porque alguém fez algo errado e a pessoa está até certo. Aí Pedro olha e diz assim, olha, nós deixamos tudo para trás para te seguir, viu? Dizendo, Jesus, nós não fizemos igual ele, não. Presta atenção, viu, Jesus, nós estamos contigo. Logo quem? Pedro. Logo Pedro aqui, Aí Jesus vai e diz, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para essa pessoa, há uma recompensa para aqueles que verdadeiramente entregam tudo a Ele, a Jesus. Volta para cá. Aí ele diz assim, olha, não vão deixar de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, isso é, já agora você já recebe. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, Jesus também não engana ninguém. E diz assim, e com eles, o que é que você também recebe? O quê? O quê? Não diga que Jesus te enganou. Servir a Jesus tem recompensa no tempo presente? Tem, mas também tem perseguição. Amém? Mas ele continua aqui a dizer, tem perseguição. E também na era futura tem o quê? A vida eterna. A vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por essa palavra? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos neste lugar, Te bendizemos e Te agradecemos, Papai, pelo privilégio de estarmos aqui recebendo de Ti, Senhor, esse maná. Fala conosco, Senhor, o nosso coração, abre os nossos olhos, a nossa mente. Traz clareza aos nossos pensamentos, retira as escamas dos nossos olhos, para que nós venhamos receber no Espírito cada verdade da Tua palavra. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Vamos agora passear, esmiuçar um pouco mais essa palavra. Aqui nós vemos, nesse texto que está dizendo que Jesus já ia saindo. Aqui Jesus ia saindo da Judéia, Jesus já tinha passado por Cafarnaum, Jesus já vinha operando, exercendo o seu ministério. Pessoas que estavam doentes tinham sido curadas, pessoas que estavam opressas tinham sido libertas. Aqui Jesus já tinha tido um momento com as crianças, que as crianças foram até Jesus, os discípulos ficaram querendo repreender as crianças. Jesus, deixa vir a mim os pequeninos, porque Jesus veio para todos e para operar na vida de todos aqueles que crê nele, amém? E esse Jesus que estava em Cafarnaum, na Judéia, é o mesmo Jesus que está aqui essa noite, aleluia. Ele está aqui, ele continua operando, glória a Deus. E então aqui Jesus já estava saindo. E eu vejo um encontro impactante, que não é para somente ficar nessas letras, essa história, em uma palavra. É para impactar a minha vida e a sua vida e trazer aprendizado, porque essa palavra, ela é viva. E ela se renova. E aonde a palavra de Deus, ela é semeada, algo acontece. E eu creio que algo está acontecendo hoje aqui nesse lugar, aleluia. E então esse jovem vê que Jesus está saindo. Creio eu
E verdadeiramente, diante do que está aqui nas Escrituras, esse jovem já tinha ouvido falar de Jesus, já estava sabendo quem era Jesus, e a prova que ele sabia quem era Jesus é a sua ação. Diz que quando ele vê que Jesus ia saindo, ele corre ao encontro de Jesus. E ele reconhece a soberania de quem ele era. Por quê? Porque ele se prostra, a Bíblia diz, no início desse versículo 17, que ele se prostra de joelhos aos pés do Mestre. Ele se prostra em reverência, reconhecendo ali quem era Jesus. Ele diz, uau, eu preciso fazer uma pergunta a ele, porque tem algo inquietando a minha alma, e eu preciso conversar com ele. Então ali ele para Jesus, ele chama a atenção de Jesus com a sua ação de se prostrar. Amém? E ele faz uma pergunta que estava dentro dele, que trazia interrogações. Que pergunta foi essa? Eu quero que você faça a mesma pergunta hoje para essa pessoa que está aí do teu lado. Pergunta para essa pessoa a mesma pergunta. Olha a pergunta que ele fez para Jesus. Ele pergunta assim: como posso herdar a vida eterna? Pergunta aí para essa pessoa. Você sabe como é que herda a vida eterna? Toca no ombro dele e diz, herdeiro. Ei, menino, olha, herdeiro. Rico, bem novinho aí, ó, como diz o ditado. Ele pergunta, ele se ajoelha, ele diz, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E eu olho aqui para esse jovem, que é a passagem onde, como o título diz, que é o jovem rico, que se encontra com Jesus. E me chama a atenção, 4 pontos que eu quero enaltecer aqui, que me chamam a atenção desse jovem. 4 pontos que eu achei interessante. Primeiro, esse jovem, ele tinha algumas coisas bem diferentes dos demais que Jesus vinha operando. Porque Jesus vinha libertando, curando, salvando muitas vidas. E esse jovem aqui chega e ele não tem nenhuma doença, fisicamente falando, para pedir a cura a Jesus. Ele não foi como a mulher do fluxo de sangue, que precisou tocar na orla de Jesus para ser curada de 12 anos de hemorragia. Ele não foi como um pai desesperado que estava com a filha, quase morrendo, que depois morreu, precisando de um milagre. Não, ele se ajoelha para fazer uma pergunta. E eu vejo que o primeiro ponto desse jovem que me chama a atenção é que fisicamente ele não tinha nenhuma doença. Então ele não estava interessado ali de imediato por uma cura física. Outra coisa que eu achei bem interessante é que ele também não estava passando por nenhuma opressão na sua alma. Ele não estava ali como aquele homem de Gadara, endemoniado, desesperado, precisando por ser liberto, não. Ele não estava passando por nenhuma opressão também, não. Outra coisa que me chama a atenção, a terceira característica desse homem, é que esse homem era jovem e rico. Menino, mas ele não era rico, profeticamente falando, como muitas vezes a gente já profetiza, porque eu sou milionária. Eu brinco, né? Lá em casa eu digo, eu sou milionária. A gente profetiza que somos... Não, nós somos ricos, amém? Somos todos ricos. Mas às vezes a gente profetiza ainda mais algumas riquezas também materiais em nossa vida. Ele não estava aqui precisando nem profetizar. A Bíblia diz que ele era um jovem muito rico. E o quarto ponto que eu encontro aqui nesse jovem era que ele era conhecedor das leis. Ele era um conhecedor das leis, ali da lei Torá, e ele conhecia as escrituras, e ele também diz, ele verbaliza que ele era praticante. Se o meu pai fosse vivo, um jovem com todas essas características, meu pai dizia, está pronto para casar. Meu pai dizia, menino, isso é um rapaz para casar. Meu pai já dizia logo assim, eu não preciso de mais nada. Está prontinho. Não está com nenhum problema de saúde. Não está aí passando por nenhuma crise emocional, aparentemente.
rico, ainda conhece as escrituras. Está pronto. Não precisa de mais nada. E eu quero que você coloque um versículo aí para a gente já meditar também, que está em João 7, 24. João 7, 24. Coloca aí. Aleluia. E diz assim, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Às vezes a gente olha, na verdade às vezes não, na maioria das vezes a gente julga sempre pelo que vê, sim ou não? Então olhando para esse jovem, estava tudo ótimo, estava ou não estava? Quem aí não já se fez essa pergunta como esse jovem também já fez? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele perguntou isso para quem? Para o mestre. E me chama a atenção, já é na resposta de Jesus. O que é que Jesus respondeu? E eu vejo aqui, que nesse diálogo de uma pergunta, começa a surgir uma conversa entre ele e Jesus. E algo que eu vejo em comum com esse jovem é que ele faz essa pergunta porque ele sabia ali que era Jesus, ele não tinha dúvida. Então, pelo menos, se você não tiver nenhuma dessas 4 características aí do jovem, mas eu creio que muitos temos, saudáveis, ricos, bem novinhos, mas algo em comum nós temos. Eu creio em Jesus, assim como aquele jovem ali acreditava. Quem crê aqui diz amém. Eu creio verdadeiramente no Senhor Jesus. Então, em comum, nós já temos isso aí com esse jovem. Nós cremos nele. Só que algo estava inquietando a vida desse jovem. E embora ele fosse abençoado dessas riquezas materiais, algo ali dentro dele não estava fluindo naturalmente como ele queria. Existiam essas interrogações. E eu fiquei aqui pensando na resposta de Jesus, que diz assim, 18, quando Jesus responde para ele. Coloca aí no 18. Ele diz assim, respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Aí mas rapaz, Jesus, o rapaz se chamou de bom mestre. Só que quando você para conversar com Jesus, você chega fazendo algumas perguntas para ele, onde às vezes você até diz, eu preciso de uma resposta. Só que Jesus, ele nos conhece tanto, que às vezes a nossa resposta, ele faz até outra pergunta, que é para mover ali dentro da gente. Será que você precisa mesmo dessa resposta? Será que você não já tem ela aí dentro de você? Aí ele diz assim, olha, por que você está me chamando de bom? Bom mesmo é Deus. Ali Jesus já começa a instigar dentro dele, dizendo, olha, eu quero mexer muito além dentro de você do que só uma resposta, que é até pequena, que eu poderia lhe dar rapidamente, mas eu quero conversar um pouco mais contigo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz, Jesus quer falar um pouco mais contigo essa noite. Aleluia. E aí, quando ele chega para Jesus e ele diz assim, me responde, Jesus, o que é que eu faço para herdar? Vamos ler aqui, no versículo seguinte, 19. Jesus diz, você conhece os mandamentos. Não matarás, não roubarás. E Jesus começa a falar os mandamentos. Jesus não está perguntando para ele, você conhece os mandamentos? Não, Jesus, ele está falando, você conhece os mandamentos. Eu não sei por que você está nem fazendo essa pergunta. É mais ou menos isso que Jesus estivesse dizendo para aquele homem. Você sabe o que tem que ser feito. E aí ele vai e responde para Jesus no versículo 20. Verdade, eu consigo cumprir, já venho cumprindo todos esses mandamentos aí. Aí sabe o que eu acho interessante? É que ele diz assim, inclusive eu venho fazendo isso desde a minha adolescência. Ele resolve enaltecer uma fase da vida dele, que ele obedeceu todas as leis.
Só que eu quero te dizer algo estava inquietando ali aquela alma dele com essa pergunta, porque existia uma raiz dentro dele que estava levando ele a ter dúvidas da salvação. Existia uma raiz que estava movendo o coração daquele jovem. Muito mais além do que as respostas que ele vai obter aqui sobre riquezas. E ele era um jovem rico e Deus quer que nós sejamos ricos e abundantes financeiramente. Amém? Aleluia. E aí ele diz assim, olha, eu faço tudo isso desde a minha adolescência. Eu digo, poxa, acho que ele quis dizer assim, não foi fácil não, viu? Quem aí é adolescente? Levanta a mão para me ver se tem adolescente aqui. Quantos? 1 adolescente, 2, 3, 4, não vou contar não. Não, irmão, você não é mais adolescente. Tem um irmão ali com quase 40 dizendo que é adolescente. Não, irmão, eu concordo. Como eu faço discipulado, eu e meu esposo, ele disse que é um adolescente. Às vezes ele dá uns trabalhinhos de adolescente. Por que esse jovem está dizendo aqui, olha Jesus, eu obedeço todos os mandamentos, desde a minha adolescência. Ele está dizendo assim, olha, não foi fácil passar pela minha adolescência e dizer não para tantas coisas que eu queria fazer. Porque a fase da adolescência é a fase mais desafiadora para a vida de um jovem. É a fase que o juiz normalmente quer ir para o pé. Eu disse que o juiz quer ir para o pé. Eu não estou dizendo que está no pé não, viu? Viu, irmão Enio? O juiz não está no pé, o juiz está na cabeça. Só que na adolescência o juiz muitas vezes quer ir lá para o pé. A gente quer fazer o que quer fazer e muitas vezes não quer pensar nas consequências e quer agir na emoção. E esse jovem está dizendo assim para Jesus, olha Jesus, eu quero que você me dê um desconto, porque na adolescência, nessa fase tão difícil, eu não aprontei. Eu segui todas as leis, viu? Eu fiz tudo certinho. Eita, menino, olha. Meu pai diria mais uma vez, é um menino para casar. Não aprontou na adolescência. Quem é o jovem aí que já aprontou na adolescência? Não levanta a mão não, fica com a mão abaixada. Não levante sua mão em nome de Jesus. Então, esse jovem, ele está dizendo aqui para Jesus, é como se ele dissesse, olha, sabe lá naquele momento mais difícil, que eu podia ter metido os pés pelas mãos e ter feito tantas coisas, eu não fiz. Aí Jesus, penso eu que Jesus ficou pensando, quer dizer que você seguiu todas as leis, praticou tudo certinho. E é como se Jesus estivesse dizendo para esse jovem, dizendo para mim e para você, nem pense que as suas ações e as suas boas obras vai ser o suficiente para Jesus, porque Ele quer tudo de mim e de você. Nem pense que algumas fases da sua vida, porque você foi obediente, para Jesus é suficiente. Porque a obediência tem que ser total. Ele quer eu e você, é de todo o coração, de toda a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 22, 37, o presbítero inclusive falou esse versículo no início do culto. Aqui aquele jovem, ele está dizendo assim para Jesus, olha Jesus, eu sou gente boa, viu? Eu estou top das galáxias. Me diz aí logo como é que eu vou herdar a vida eterna, porque eu sou muito bom. E eu quero que você medite nesse versículo aqui, ó, Mateus 22, 37. Coloque aí, irmãos. Aleluia. Aquele jovem estava dizendo, está vendo? Falastes aí todos os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele disse aqui para Jesus, fiz tudo isso aí certinho. Mateus 22, 37. Responder aqui, ó. Jesus tem uma resposta para mim e para você. Cadê, irmão? Mateus 22, 37. Ame o Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? No 3, tá bom? Quem concorda diz amém.
Não. Eu quero pedir em nome de Jesus que a igreja toda concorde e a gente lê junto. Quem concorda diz amém? Pronto, vamos ler no 3. 1, 2, 3. Não, peraí, eu comecei errado. 1, 2, 3. Jesus respondeu. Amém. Olha aqui o que o Senhor Jesus diz para mim e para você. E que esse versículo, ele faz também parte desse texto, desse diálogo aqui de Jesus com esse jovem. Ele diz assim, olha, você está seguindo todas as leis, mas quando Jesus diz aqui para ele, agora venda tudo que você tem e dê aos pobres. É sobre esse versículo. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Não é ame o Senhor Deus em partes. Pega o teu coração e divide. Uma parte tu ama as coisas dessa terra. Uma parte tu ama aqui as coisas que tu gosta. Uma parte você projeta para um lugar e você divide esse amor. Minha parte, a parte da família, a parte do teu trabalho, a parte das tuas finanças. Então aqui vamos lá. Não, essa não é a balança do Senhor. Aqui na balança do Senhor ele diz assim, ó, você precisa me amar de todo, absolutamente por completo, sem faltar pedaços, sem deixar resíduos, é sem deixar nada para trás. Eu preciso que você me ame de todo o seu coração. Eu te quero por completo. Ah, mas é porque eu amo tanto o Senhor e eu amo tanto aquele dinheiro que eu consigo amar as duas coisas ao mesmo tempo. Não, você precisa amar Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser o soberano da sua vida. Aí diz assim, olha, ama Deus de todo o teu coração. Aí diz assim, olha, você precisa amar Deus com toda a sua força. Sabe por que com toda a sua força? Porque chegará momentos em que a sua carne, a sua humanidade, ela vai querer fraquejar. E você vai precisar priorizar Deus. Você vai precisar dizer, sim, Senhor, eu estou aqui com toda a minha força, ainda que eu esteja me sentindo fraco. É com toda a minha força. Porque tudo que você tem, respira, inspira, movimente-se, tudo você tem. Porque Ele te entrega todos os dias. Você é um milagre ambulante, caminhando. Então tudo é dele, tudo é para Ele e para a glória do nome dEle. Então está dizendo que, olha, ame Ele com toda a sua força. E você também precisa amar Ele com todo o seu entendimento. Não é aquela questão, eu amo hoje a Deus, mas eu estou em cima do muro. Não, em cima do muro não, você precisa amar a Deus com todo o seu entendimento. Aleluia, vocês já estão aqui? Eu nem comecei a pregar. Ô glória, fiquem aqui tocando, que eu vou amar. E bateria então é de Deus. Aleluia. Quando Jesus diz assim, olha, vende tudo e dá aos pobres, aí é revelado o coração daquele jovem. A Bíblia diz que ele se entristece, que ele fica mal, que ele fica abatido e ele vai embora. O que estava acontecendo com aquele jovem? Qual era a raiz do problema daquele jovem? Você acha que a raiz do problema dele estava no dinheiro? Quem acha que era o problema, era o dinheiro? Diga amém. Você acha que a raiz desse jovem, o problema estava no dinheiro? Estava nas riquezas dessa terra? Calma aí, que a gente vai descobrir a raiz do problema. Aleluia. E eu comecei a pensar em 3 bases aqui que a gente pode correr o risco de ter em comum com esse jovem.
Deixa eu olhar a hora. 7h16, glória a Deus. Eu estou na hora, aleluia. Irmãos, esse jovem no seu coração, sabe o que ele acreditava? Ele acreditava que ele estava alinhado com Deus. Ele pensou assim, pô, eu sigo todas as leis, eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, sabe, eu ando com a Bíblia na mão, eu sou crente, sou convertido, eu estou alinhado, eu não preciso mudar nada. Eu não sei se alguém se identifica com essa característica desse jovem, mas às vezes a gente vem para a igreja, a gente não mata ninguém, a gente não rouba, a gente não mente, a gente não levanta falso, a gente não está aprontando nada de errado, a gente diz, eu estou top, estou pronto para ser arrebatado, né? Às vezes vai que você está nesse ponto. Acha que está todo alinhado. Aquele jovem tinha certeza que ele estava todo alinhado. Ele enche os pulmões para dizer, eu estou cumprindo todas as leis. Aleluia. E aquele jovem me mostra aqui uma característica que eu não sei se alguém se identifica. Mas aquele jovem, ele tinha uma obediência por conveniência. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, obediência por conveniência. O que é isso? Uma característica que eu vejo aqui, nesse diálogo, quando esse jovem vai embora entristecido, é que ele tinha uma obediência por conveniência. Ele obedecia todas as leis, mas convinha a ele obedecer. Estava tudo bem, não estava mexendo muito com ele. Ele estava fazendo aquilo de boa. É tipo assim, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum, eu estou fazendo bem, está tudo bem. Aquela obediência por conveniência. Se não me pedir nada que me custe muito, está tudo bem, viu, Jesus? Eu vou continuar na igreja. Olha, Jesus, se você não me pedir muito sacrifício, tá tudo bem, eu vou continuar lá na igreja catedral. Olha, beleza, tá? Aquela obediência que diz assim, mas se você não mexer no meu calo, Jesus, tá tudo bem. Olha, Jesus, não vem me pedir para largar aquela pornografia não, porque aí, Jesus, vai ficar difícil. Calma, Jesus, é obediência por conveniência, obedece o que convém. Esse jovem obedecia todas as leis porque convinha a ele. Cuidado, porque obediência por conveniência não te dá direito à salvação na vida eterna, tá? Vai ficar só na lei, porque isso não é graça. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui. Ele corre atrás de Jesus e até adora. Ele até adorou Jesus, se ajoelhou. Ai, Jesus, mestre, bom. Tem gente que vem para Jesus e se ajoelha. Oh, bom mestre, tudo que eu preciso é de ti. Eu reconheço a tua grandeza. Ai, adora, se rende e se prostra. Igual esse jovem aqui, ó. Desde que ele adorou, ele se prostrou. Mas quando ele perguntou a Jesus, que Jesus disse assim, venda tudo. A Bíblia diz que ele foi embora. Porque tem gente que é assim, que vem para Jesus, adora a Jesus, mas quando Jesus toca no bezerro de ouro, eita menino, tocou no bezerro de ouro. Ah não, Jesus, meu bezerro de ouro não toque não, porque aí eu vou embora. Eu vou dar no pé, eu vou vazar. Esse jovem achava que estava perfeito, até Jesus tocar naquilo. Que para ele era intocável. E é aí onde estava a raiz do problema desse jovem. A raiz do problema não estava no dinheiro e nem nas riquezas. Ali foi aonde o seu coração se apegou. Mas a raiz do problema daquele jovem se chamava religiosidade. A religiosidade te faz ir para a igreja, te faz orar, te faz jejuar, te faz até seguir alguns mandamentos ali.
desde que não mexa no teu bezerro de ouro. Desde que Jesus não toque no teu trabalho. Porque se Jesus tocar, se Jesus te deixar desempregado, não, Jesus. Eu até estava firme na presença, mas tocaste no meu trabalho, não dá para te servir. Jesus, até que eu vou ficar na tua presença, mas se tu tocar no meu ego, se Jesus resolver te mandar aí uns enviados para me humilhar, não, Jesus, não dá para permanecer naquele lugar. Porque se for para me humilhar, mexeu aí dentro do meu orgulho, eu estou vazando. Tem gente que se prostra, que faz um ritual de santidade, mas quando toca naquilo que verdadeiramente é os ovos de ouro, aí diz, aí eu não te entrego. Aí não dá para ceder. Foi isso que esse jovem fez. Esse jovem, ele se converteu a uma religião. Ele seguia os mandamentos. Mas ele estava cego, porque o seu coração já estava corrompido ao dinheiro. Quando Jesus diz assim, olha, é mais fácil um camelo passar por uma agulha. Não é porque Jesus tem raiva de rico, não. Porque Jesus ama todos nós. E o que é isso? Jó era um homem rico, Abraão um homem rico, tantos homens na Bíblia homens ricos. Não, Jesus quer que a gente seja próspero. O problema não está nas riquezas dessa terra. O problema está aonde está o teu coração. O que está movendo o teu coração. Porque o problema estava aqui no que estava movendo o coração daquele jovem. Ele se achava cheio de Deus. Ele se achava até melhor do que os outros. Ele dizia, eu cumpro todos esses mandamentos. Tem gente que diz assim, olha, eu sou o bamba, o menino, eu sou o tampa. Cuidado. Cuidado. Porque a religiosidade cega e o orgulho derruba. Cuidado. Se você perguntar para Jesus hoje, a primeira pergunta que você fez no início desse culto, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus tem a mesma resposta que ele teve para esse jovem. Largue tudo por amor a mim. Você está disposto? É sobre ele. Não é sobre as coisas dessa terra. Aqui é uma passagem. Aqui tudo vai passar. Apóstolo Paulo era um homem religioso. Antes ele era Saulo, perseguidor da igreja. Mas quando ele se encontra com Jesus, ao contrário deste jovem, ele no encontro com Jesus fica cego. Jesus precisou cegar ele fisicamente, para que depois ele fosse cair das suas escamas, da cegueira física e espiritual. Quando ele tem esse encontro com Jesus, ele larga tudo para trás e ele segue a Jesus. Jesus está dizendo aqui para esse jovem, olha, venda tudo. Não era por causa do dinheiro que ele tinha, era porque Jesus sabia, e ele também sabia, que Jesus não tinha o coração dele. Quando ele pergunta para Jesus, o que é que eu faço? No versículo 21, Jesus olha para ele, versículo 21, coloca aí do texto que eu estou lendo. No versículo 21, eu acho incrível. Jesus sabia muito bem quem era aquele jovem, como o seu coração estava. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Jesus olha para você todos os dias e o ama, ainda que o teu coração muitas vezes esteja apegado a coisas dessa terra, ou apegado a pessoas. Aqui diz no texto, Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus não deixou de responder para ele a verdade. Você está aqui hoje para ouvir a verdade. Você precisa desapegar, tirar o teu coração, deixar de criar expectativa, de depositar tudo em pessoas, em lugares e em coisas. Entrega tudo a Ele. As demais coisas vos serão acrescentadas por Ele.
e serão melhores. Será que você tem um bezerro de ouro guardado dentro da tua casa? Será que você tem um bezerro de ouro guardado dentro do teu coração, que se Jesus tocar, será que tu aguenta ou será que tu corre? Eu tinha muito medo. E confesso, porque para a glória de Deus, eu não gosto de confessar medo, que é para o diabo não ouvir, sabe? Mas depois que o medo não é mais medo, eu confesso porque já não é mais. Não sou besta. Quando você sentir medo, não fala não. Porque se você não falar, o diabo não vai saber. Porque ele não sabe o que está dentro de você. Ele só sabe se você disser. Amém? Eu tinha muito medo de meus filhos serem meu bezerro de ouro. Eu tinha medo. E eu venho sendo testada com meus 4 filhos. E eu venho descobrindo, para a glória de Deus, que eu não fui reprovada em nenhuma vez. Eu amo Deus, eu amo ao meu Deus muito mais do que eu amo aos meus filhos. Muito mais do que eu amo ao meu marido, muito mais do que eu amo qualquer coisa dessa terra. Eu amo muito mais o meu Senhor. E não é fácil dizer isso. Não pense que é fácil. Mas quando eu tive um diálogo difícil, algumas vezes com os meus filhos, eu disse: meu Deus, é forte. Eu tinha medo. Eu tinha medo de minhas finanças ser o meu bezerro de ouro. Eu tinha medo de eu ficar sem dinheiro um dia e eu queria abandonar Deus por falta de dinheiro. E eu já fiquei na minha casa sem ter nem o que comer, nem o que colocar no fogo. E eu não deixei de adorar o Senhor Deus. Eu disse: obrigada, Senhor, que o dinheiro não foi o bezerro de ouro da minha casa. E nos últimos dias eu tenho dito: obrigado, Senhor, que os meus filhos não têm sido o bezerro de ouro da minha casa. E eu quero dizer isso com tudo. Eu quero olhar para tudo ao meu redor e dizer: nada disso é bezerro de ouro na minha vida, porque eu só tenho um Deus. E não é fácil. Mas todos os dias eu e você precisamos fazer essa pergunta para Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? E Ele vai dizer: larga o teu orgulho e vem, me segue. Larga a soberba, larga o achismo e vem, me segue. Larga as mentiras e vem, me segue. Larga a pornografia e vem, me segue. Larga a prostituição, vem, me segue. Larga a mentira, vem, me segue. Larga tudo, vem, me segue. Fica de pé, igreja do Senhor. Larga tudo, porque vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena se prostrar e permanecer servindo a Ele. Vale a pena. Sabe por quê? Porque tudo aqui vai passar. E o que eu e você temos é uma vida eterna. É uma vida eterna que espera eu e você. Não se apegue às coisas dessa terra. A traça, a ferrugem vai comer. Como assim, irmã? É tão bom ter dinheiro. É tão bom ter carro. É tão bom não faltar. E Deus não quer que lhe falte nada. Ele quer que você tenha tudo. Agora Ele quer o seu coração. Cuidado para você não trocar Deus por as coisas banais. Oh, erebashiri deleleba. Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro, meu amado, minha amada. O que está te movendo? É as tuas emoções? É as tuas dores? É os teus traumas? O que é que tem movido você? Eu quero te dizer que Jesus está te convidando para se mover em rendição e adoração aos pés dele. É nesse lugar que Ele quer te encontrar. É no lugar de prostração. Mas não é como aquele jovem que se prostrou, mas quando ele disse larga tudo, ele disse: estou largando o Senhor. Foi desse jeito. Jesus disse: larga tudo e me segue. Aí ele
vez o que? Estou te largando. Perdeu. Porque a riqueza dele acabou. E a eternidade? Não se iluda com a aparência das coisas dessa vida. Não se iluda. Porque a aparência é enganosa. E não pense você que você chega diante de Jesus fazendo suas orações. E às vezes, assim como esse jovem, a gente quer enganar a si mesmo. O que eu faço para ter a vida eterna? Eu penso Jesus olhando. É lindo, porque Jesus o ama. Jesus te ama, meu querido. Ele te ama, minha querida. Até com as suas perguntas, que são tão óbvias as respostas. Ele continua te amando. Mas faça como Paulo. Que Jesus disse assim: olha, você vai me seguir. E vai ter perseguição. Vai haver dias difíceis. Mas eu estou contigo, fica firme. Ei, acorda, vigia, para de se distrair. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, as guerras, porque não são mais rumores. Nós não estamos mais vivendo rumores de guerras. Nós estamos vivendo guerras. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus está voltando. Ele está à porta. Ele está chegando. E se você se distrair com as coisas dessa terra, vai perder a vida eterna. Mas é por isso que você está aqui essa noite. É porque Ele não quer que você perca a melhor parte. Então, avalia teu coração, aí como é que ele está. Eu te convido a meditar enquanto o louvor toca. Eu te convido a meditar o teu coração. Como é que ele está, teus pensamentos. Será que tem um bezerro de ouro aí que Jesus vai ter que arrancar hoje? Deixa ele arrancar de você. Ou joga fora você, arranca você. Mas faz algo hoje na presença dEle, porque Ele está hoje nesse lugar, Ele está se movendo neste lugar, Ele está operando neste lugar, e aqueles que creem, vai receber. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus neste lugar. Ah, papai, limpa o nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor. Porque nós queremos, papai, se render de corpo, alma e espírito, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento. Oh, aleluia! Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Oh, aleluia! Eu anotei aqui algo. Eu anotei algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que eu quero que você anote aí. Sobre essa ministração de hoje, eu quero que você saia com uma reflexão, não só de toda essa palavra ministrada, de onde está o teu coração e o que está te movendo, mas esse jovem, que era um conhecedor das leis, que era um praticante, ele conhecia. Ele se deixou corromper pelas riquezas. Eu não sei como está o seu coração, mas não se deixe corromper, não só por dinheiro, mas por nenhuma outra coisa dessa terra. Porque tudo o Senhor te entrega, mas Ele te entrega para que você tenha um bom relacionamento. E eu anotei aqui, ó, cuidado com o relacionamento que você tem desenvolvido com as bênçãos que Deus tem te entregado. Eu vou repetir. Cuidado com o relacionamento que você tem desenvolvido com as bênçãos que Deus tem te entregado. Deus tem te entregado muitas bênçãos. Você é uma bênção. Teus filhos é uma bênção. Teu esposo, tua esposa é uma bênção. Teus amigos é uma bênção. Teu emprego é uma bênção. A tua escola é uma bênção.
vizinhança é uma bênção. Agora, como é que você tem se relacionado com as bênçãos que Deus tem te entregado? Não corrompa seu coração. Não corrompa ele, porque não vale a pena. Não vale a pena. Jesus está te chamando hoje para largar todos os relacionamentos que você colocou acima dele. Seja com o dinheiro, seja com as coisas dessa terra, seja com o que for, com pessoas, eu não sei. Eu sei que ele está te convidando hoje para que você verdadeiramente entenda que o maior e puro relacionamento que você precisa ter é com ele. É com ele, porque ele está à porta. E ele vem buscar a sua igreja adornada, a sua igreja santa. E a igreja dele é você. É você. Eu não sei se você tem colocado a expectativa em lugares, talvez até no templo você pode ter colocado expectativa em paredes ou em pessoas. Mas ele está dizendo, você está precisando retirar de qualquer outro lugar suas expectativas, e você precisa depositar nos pés de Jesus. Nele. Aí do seu lugar, aí onde você está, você pode dizer para Jesus essa noite: Jesus, eu andei corrompendo meu relacionamento contigo. Eu andei me apegando mais às coisas dessa terra do que a ti. Eu andei criando expectativa mais em pessoas do que em ti. Eu andei colocando os meus planos mais no meu trabalho do que em ti. Eu andei confiando mais na força do meu braço do que em ti. Eu não sei, mas eu sei que tem pessoas neste lugar que está precisando voltar a ter um relacionamento puro e genuíno, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, com o dono desta casa, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Você que está precisando desse relacionamento com ele, coloca a mão em seu coração, aonde você estiver. Você que sabe que em alguma área da sua vida você deixou ser um bezerro de ouro. Alguma área da sua vida você precisa que Jesus hoje seja o centro e que ele preencha por completo tudo em você. Fala para ele essa noite: Jesus, eu não quero mais me apegar a esse bezerro de ouro. Eu não quero mais me apegar acima de ti em qualquer outra coisa desta terra. Eu quero a ti, Jesus. Eu quero a ti, Jesus. Como na primeira vez. Porque eu quero, papai, na eternidade estar contigo. Eu quero viver o meu propósito aqui. Na primeira vez. Eu quero, Senhor, mas eu quero viver contigo, Jesus. Eu quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer. Eu quero, Jesus, eu quero a ti, Jesus. Perdoa-me, papai, porque muitas vezes eu coloquei pessoas, matéria acima de ti. Me perdoa, Senhor. Fala isso para ele essa noite. Oh, barabalabá. É você e ele. Rei dos reis, como na primeira vez, como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos reis.
na primeira que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se tiver alguém que não entregou a sua vida a Jesus e entende que não é sobre uma religião, não é sobre paredes, não é sobre nome de igreja, é sobre aquele que morreu na cruz por mim e por você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, só há um meio de vida eterna, é entregar verdadeiramente a sua vida a Ele. Eu te convido a vir receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você nunca aceitou Jesus e você entende que não é sobre religião, é sobre Ele, venha receber Jesus, venha entregar a Jesus, se entregar a Jesus. Se a sua aliança foi quebrada e você sabe que precisa entregar a sua vida a Ele, entregue hoje, faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde, amanhã você pode não estar mais com a oportunidade. Não desperdice. Faça isso se você não fez hoje. Jesus te chama para um relacionamento, meu querido e minha querida. Ele não te chama para uma religião. Ele te chama para ter um encontro verdadeiro com Ele. Não sinta vergonha daquele que se entregou por você. Aleluia. Rei dos reis, como na primeira vez, como na primeira vez, surpreenda-me de novo. Rei dos reis, como na primeira vez, Jesus está falando como com na você hoje. primeira vez. Aleluia. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, Sabe? como na primeira. Às vezes você tem buscado relacionamento com pessoas e você tem se frustrado, você tem se decepcionado. O relacionamento que você precisa ter é um relacionamento com Jesus. É entregar-se por completo a Ele. Ele é quem vai sarar e preencher o vazio dentro de você e sarar as feridas, curar-te por completo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá. A gente vai estar orando por a vida de Brenda, que agora está entregando a sua vida a Jesus. Oh, Deus lindo, Senhor Deus, recebe a tua filha. Escreve o nome dela no livro da vida, papai. Ah, Senhor, faz dela nova criatura a partir desse momento, ó Jesus. Ah, Senhor, dá uma salva de palmas ao Senhor. Mais uma vida se rendendo ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Brenda, meu amor, vem aqui. Aleluia! Glória a Deus! No céu tem festa!